Agora, olha essa da Lei Rouanet. Se a gente parar para olhar a notícia, é pior, ó. Esses 16,8 bilhões é agora, autorizou neste ano de 2024. Porque o ano passado foram 16,4. Somando, senhores, nós estamos falando de 33 bilhões, 33,2 bilhões. Não, e nada leva a crer que nos próximos 2 anos vai retirar, vai manter. Então tem mais 2 anos disso daí. Sabe por que a classe artística gosta tanto do Bolsonaro? Só que não. Porque em 2022 foi 3 bilhões. 3,5. E era aquilo. O ator não pode ganhar mais que 5 contos. Porque é para quem precisa, não é para pagar cachê de estrela. Agora voltou esta verdadeira putaria, esta é a palavra, não conheço outra, e o ano passado já foi o recorde, 16,4, agora 16,8 bilhões. Ou seja, 33 bilhões e 200 milhões em renúncia fiscal, e vem o Haddad dizer que eles não gostam de pagar imposto. Peraí, vocês não gostam de receber imposto de quem? Da Petrobras? Vocês não gostam de receber imposto do Banco do Brasil? Ou você gosta de imposto, meu filho? Você gosta de gastar? Recebe imposto. Olha que loucura isso. Agora, isso o Dino não faz. Por que será? Para ter apoio dos artistas e do PT, eventualmente. Não pode ser? Qual é a sua análise? Pode ser, Pavinato, até porque a gente às vezes cai numa... Como grande público, às vezes fala os artistas, mas quem faz a arte mesmo não é esse mainstream artístico, é uma grande minoria, mas eles capitaneiam os recursos, infelizmente. Você vê que a Lei Rouanet vai beirando 30 bi em 2 anos, é um nível de ofensa para a população, ainda mais num país pobre. Não, ultrapassando, que foi 33,2 bilhões. Foi mais ou menos 15 no ano, agora 15 no segundo vai ter mais, vai aumentar mais. Agora, quando a gente está falando do Dino, é importante mencionar que o Flávio Dino ele é um político. Ele abandonou a magistratura, virou político por décadas e, de repente, voltou a ser um juiz. Ainda transitou no Senado, lembra que ele foi eleito senador, virou ministro. Ele dava coletivas junto com a Polícia Federal para falar de casos em andamento, ou seja, ele buscou a todo tempo protagonismo, por isso que eu concordo com essa tese de que ele tem voos maiores. Ele fez essa coisa da transparência nas emendas para nos obrigar a falar que ele está fazendo a coisa certa e tal, para ser elogiado, ganhar o público, mas é uma coisa bem... um orçamento pequeno dentro do todo e que não deveria, na minha visão, o Supremo se intrometer. Por mais que as emendas sejam escandalosas, era esse tipo de situação que acontece era para parar o Congresso. Era para os parlamentares simplesmente atravessarem a praça e ir bater no gabinete Flávio Dino. Esse assunto é nosso. O que você está fazendo, né? Conversar institucionalmente. Mas é o Congresso mais acadelado, provavelmente, que já tivemos. Nem no regime militar a gente teve um Congresso tão frouxo igual hoje. Salvo perdão alguns raros parlamentares que às vezes se ofendem quando a gente critica, mas assim, vocês estão numa estrutura, infelizmente, eu discordo desse dominada. acadelado, porque se fossem só as cachorras, pelo menos eram as preparadas. Aí você vê que a esquerda não precisa ganhar eleição, igual o Cláudio falou. A esquerda não precisa ganhar eleição, ela já provou isso, ela tomou de tal forma as instituições que ela perde no voto, perde no Congresso e vai no tapetão e ganha e cai com um juiz que era político do Partido Comunista. Então, mas acabou. Um comentário rápido. Eu concordo plenamente com o que foi falado. É isso mesmo. Só tem um detalhe que a gente poderia acrescentar no radicalismo deles. Quando a gente fala, por exemplo, da Revolução Russa, a gente fala que a Revolução Russa foi outubro, novembro, dependendo do calendário, se é juliano ou gregoriano, tá? Mas antes da Revolução Russa ter acontecido em outubro, novembro, teve a Revolução de fevereiro, março, que foi a revolução em que os mencheviques... Quem eram os mencheviques? Eram exatamente os social-democratas, que brincavam da democracia relativa, esculhambavam o cenário, tomaram conta... Aí ficaram os bolcheviques, que eram os radicais, revolucionários e comunistas que queriam fuzilar todo mundo, esperando a hora certa. Foram lá, derrubaram os bolcheviques. O Flávio Dino é aquele que os acompanha. O grande problema é que a gente não vê nem ideologia neles. Na realidade, eles estão preocupados em ter uma corja que comanda tudo e eles são os verdadeiros escravocratas. A sociedade é escravagista. É isso. Toda a sociedade é de escravos em relação a nós. Se eles não têm nem ideologia. Esse aqui é o grande problema. E quando a gente para ver, olha o que o Flávio Dino fez. Ele pegou só os 4 bilhões. Não, isso é muito... Por quê? Porque ele quer pegar o Lira, quer pegar toda a direita. Exato, porque... Ele quer pegar a direita. Ele não está preocupado. Em 2 anos, 33
3,2 bilhões para artista famoso. Famoso, né? Isso é abuso de poder político. Porque eles estão fazendo propaganda para esse governo. Veja o show de Caetano aí. Veloso. Exato. E Maria Brethanha. E o show era patrocinado pelo Banco do Brasil, tá? E Lei Rouanet. Lei Rouanet, renúncia fiscal. É isso aí. Não é patrocinado, não. Quem patrocinou, somos nós. O governo que está pagando com o nosso Porque dinheiro. Nosso dinheiro, exato. devia ser proibido para uma marca que usou dinheiro de renúncia fiscal ter propaganda gratuita. Exato. Mas não é. E aí chega lá no show, aí eles olham, foi no estádio, Foi no Allianz. foi no Allianz Parque e bateu um holofote lá numa silhueta desprovida de cabeça. Isso. Aí eles começam a gritar sem anistia. Valdo Jesus. Né? Bate o holofote, gira, se bateu na cabeça do Rivaldo Jesus, né? Aí o Caetano viu, aí começa a... Isso é política pura, bancada. Isso são 33,2 bilhões para um governo que... E o Lira é culpado. O Lira merece. Merece, O Lira sim. merece isso. Sabe por quê? Merece mesmo. Porque ninguém via onde cortar dinheiro. Ai, não tem de onde cortar dinheiro. Ai, nós vamos cortar de onde? Corta dos artistas, corta do Caetano, da mulher dele, da Paula Lavinha, corta da Cláudia Raia. Eles não vão deixar de apoiar se cortar. Vão continuar apoiando. Não, sem contar que a Paula, por exemplo, estava naquela conversa da regulamentação. Lembra, professor? Que eles foram ali e falaram a regulamentação da inteligência artificial. sim, Então, isso. cumprindo o papel político deles. E aí aquela cantora deu, né, aquele baita argumento de que disse que no final estava de boa e tal. Então, quer dizer, é propaganda, é o Ministério da Propaganda, é o puxadinho do Ministério da Propaganda, que é o SECOM. Você coloca os artistas para serem entidades políticas e entrar dentro do jogo. Não, se a gente Com pensa em seu Lei Rouanet dinheiro, ainda, com seu captação. dinheiro. Você pensa em captador de Lei Rouanet. Você pensa lá, sujeito da direita, fora. Sujeito exato, de esquerda, fora. dentro. É isso aí. Paula, dentro. Sempre. Agora... É verdade. Não, mas... E a Paula tá lá dentro faz um tem um tempo, hein? detalhe. Sabe o que o Lira vai se ferrar? Porque o Lira imaginou que ele construiu uma estrutura na qual ele tem poder. Ele não tem poder. Quem tinha poder e se ferrou era o... Como é? O Eduardo Cunha. O povo também. Por qual razão o Eduardo Cunha tinha poder? Porque ele conhecia as entranhas de tudo que estava acontecendo lá, ele sabia qual era o pecadilho de cada um. Por isso ele poderia ferrar com todo mundo. O Lira acha que ele tem essa estrutura. Ele não tem essa estrutura. Vamos começar. Ele quer um ministério? Não, eu não quero. O ministério dos sonhos dele é o ter maior orçamento, que era a saúde. Já estão começando a querer rifá-lo para levá-lo para a agricultura. É. Tudo bem, só tem um detalhe. Ele acha que ele fez o seu sucessor. É bom ele entender o seguinte: quando o anjo cai, ele pega asa de demônio, que virar presidente da Câmara, ele tem vida própria, querido. Ele está rifando no inferno com você. E você já não é mais nada. Então, aí é que ele vai dizer, não, mas eu vou tentar governar Alagoas. Ele tem um cara que já está brincando de cheirar enxofre há décadas. Você era criança na política ainda quando o cara tá, que é o Renan Calheiros, que é o teu grande adversário. Então é por isso que ele vai dançar, ao invés dele ter ficado do lado certo, ter ficado do lado das pessoas. Então cria o blocão do Centrão com uma posição de Brasil. Ele não fez isso, ele ficou ali, ó. Por isso que ele vai dançar. E só para lembrar também, esse negócio do sem anistia, são pessoas que advogaram para a causa, né, no sentido de anistia para reais criminosos, assassinos, ladrões de banco, agora não querem anistia para pessoas que no máximo cometeram quebra-quebra ali em Brasília.